O nome do Senhor nosso Deus seja hoje eternamente louvado. Aqui com muita alegria venho aqui mais uma vez convidar-vos para nós meditarmos mais uma vez na palavra de Deus, aqui o qual se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, que diz: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Meus irmãos e amigos, nunca devemos esquecer e nunca deixe de fazer o bem. E nunca deixe e não esqueça de falar e ensinar o que agrada a Deus, porque é dessas coisas que Ele se agrada. E fazendo assim, Ele nos recompensará. Meus irmãos, nós nunca devemos se afastar do que é bom. Tem um versículo na Bíblia que diz que devemos recompensar o mal não com mal, mas com bem. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nós sempre deixamos de fazer o bem por causa dos nossos prazeres, das nossas necessidades, e esquecemos do próximo. Mas Deus nunca deixa de nos alertar sobre fazer o bem e nunca deixar de praticar a justiça. No livro de Mateus, capítulo 23, e versículo 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Porque, irmãos, muitos, os fariseus e naquele tempo, os escribas, os sumos sacerdotes, eles faziam com que o povo pagasse os dízimos, mas eles não faziam com que aqueles dízimos suprissem a necessidade do povo. Eles esqueciam de praticar a justiça, eram muitos necessitados no meio do povo de Deus, mas ele recolhia todos aqueles dízimos para eles. E o juízo, a justiça, o amor, a caridade, eles não praticavam. É o que muitos temos visto hoje. As pessoas recolhem os dízimos, recolhem as ofertas, recolhem tudo isso para eles, mas esquecem daqueles que têm necessidade de se suprir as suas necessidades, porque eles não veem a necessidade do povo na igreja, mas oprimem o povo a que pagais os dízimos e as ofertas, mas eles não devolvem ao que necessita, não usam de justiça e de caridade com o povo. Também, meus irmãos, quando deixamos de atender às necessidades do povo, fazendo justiça para com todos, e em vez disso fazem injustiça, deixando de suprir a necessidade da igreja para suprir as suas ganâncias, É o que nós muitos temos visto. No livro de Mateus, capítulo 25, e versículo 31 em diante, diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tiveste fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci
e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos com estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, tão dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Meus irmãos, meus amigos, a separação, a pronúncia das ovelhas e bodes são as pessoas gananciosas que praticam a injustiça com o povo, não usando de bondade e não usando de misericórdia. Esses Deus trata como bodes, as ovelhas, aquele que trata com justiça e amor as pessoas, aquele que faz a vontade de Deus. Esse Deus trata como ovelhas, e esse é que Deus vai colocar do seu lado direito. Mas ai daqueles os quais Deus tratarem como bodes. Irmãos, não façamos também iguais os hipócritas, os que têm prazer em enganar e mentir. Escutai, porém, isso, meus irmãos, e veja só quem foi justificado. No livro de Lucas, capítulo 18, e versículo 9 em diante, diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, há muitos que se acham melhores do que outros, mas cuidado para não fazerem como os hipócritas, como os fariseus, que a si mesmo se exalta. Deixe que Deus mesmo te exalte, deixe que Deus mesmo lhe coloque adiante daquilo que você necessita, daquilo que você queria ser, porque Deus é quem nos exalta. Então, façamos o bem, praticamos a justiça e o amor, porque é disso que Deus se agrada. Deus não se agrada de sacrifícios que humilham as pessoas, porque o rei Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus como Samuel tinha dito a ele, para que o esperasse. Então, irmão, vamos esperar em Deus, como Samuel pediu a Saul e Saul não esperou. Mas vamos nós esperarmos a promessa de Deus e praticar a sua justiça na terra, porque, por certo, Deus se levantará em nosso favor, como disse Jó. Então, nós sabemos o resultado, como foi
o final da vida de Jó, né, um homem próspero, o qual esperou e Deus o recompensou. Então Deus recompensa tudo quanto você faz na face da terra conforme a vontade dele. Aqui findo mais uma vez, e Deus os abençoe, e a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós para todo sempre. Amém.